operações, que é a potenciação e logo mais a radiciação. Onde, aqui na potenciação, nós também temos termos onde temos o 2 aqui nesse exemplo, que é a base, o 3 é o expoente, onde o 3 ele diz o que para nós? Que nós vamos multiplicar a base, a quantidade que nós temos no expoente. Então, aqui, veja, 2 vezes 2 vezes 2, nós dizemos que aí nós temos o produto de fatores. Na operação de adição e multiplicação, relacionei com a multiplicação é a adição de parcelas iguais. Aqui na potenciação vai acontecer que nós vamos trocar a operação. Vai ser agora produto, ou seja, multiplicação. Então, a potenciação ela vem facilitar esse cálculo da multiplicação, certo? Então, o 8, o resultado, chamamos de potência. Então, 2 elevado à terceira é a leitura do número, ou seja, 2 elevado à terceira é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Salientando para o erro que acontece muito, 2 vezes 3 dá 6, não é? Não confundam. Relembrando, o expoente é a quantidade de vezes que nós vamos repetir, multiplicar a base. Então aqui nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que é o produto de fatores. Então, a potência é a operação, certo? Baseada no produto que eu acabei de falar, na qual todos os fatores são os mesmos números. Vamos, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, vamos agora para a operação de radiciação, tá? Já vou partir aqui para o final, onde eu coloquei assim, a potência e a operação inversa da radiciação. Todas as operações elas têm essa relação. A adição tem como operação inversa subtração, certo? Ou contrária, vamos tirar operação inversa, operação contrária, onde quando aparecer situações, problemas que você vê que precisa fazer uma adição, por exemplo, na subtração, você vai descobrir qual é lá o subtraendo. Você vai ter que ver essa relação. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Aqui, quando a gente fala de potenciação e radiciação, também a potenciação é a operação inversa da radiciação. Espero que esteja claro para vocês, meus queridos. Então, aqui nós estamos vendo os termos da radiciação, onde nós temos aqui o índice. Aqui ele colocou o 2. Geralmente, nos exercícios, quando o índice é 2, significa raiz quadrada, não aparece, não é necessário colocar o 2 aqui. Quando for diferente de 2, por exemplo, raiz cúbica, terá que ter o 3 aqui. Se não apareceu, não se preocupem, significa que é uma raiz quadrada. Então, temos o radical, ó, símbolo da raiz. Aqui o radicando, que é o número que nós vamos fazer a operação. E nós temos o resultado, que é a raiz, certo? A raiz quadrada de 16 é 4, certo? E sempre, lembrem bem, quando nós temos a raiz quadrada, significa que o número aqui que nós achamos a raiz, ele é multiplicado 2 vezes, ou seja, 4 vezes 4, que dá 16. Raiz cúbica, professora. E aí, como seria? Raiz de 8, nós respondemos esse exemplo na sala de aula. Raiz cúbica de 8. Qual o número que eu multiplico ele 3 vezes? Que vai dar 8. Sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2. E também nós fizemos aqui, ó. Está vendo que nós teríamos aqui raiz cúbica de 8. Quando nós resolvemos, nós voltamos aqui para a base. Então,
dá para perceber a relação, dá para relembrar essa relação que nós fizemos, propriedades da multiplicação. Então, nós temos 4 propriedades, certo? Comutativa, elemento neutro, associativo e distributivo. Eu falo para você, meu querido aluno, que você preste atenção aqui na operação que aparece, porque nós vimos também a operação de propriedades da adição, onde você tem que observar a operação que está sendo realizada, porque as propriedades são as mesmas, elas dizem a mesma coisa, porém a gente faz coisas diferentes de acordo com a operação. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Observa aqui o exemplo. Nós temos 5 vezes 8 é igual a 40, ou 8 vezes 5 é igual a 40. A ordem foi trocada e não foi alterado em nada o produto. Quando estamos falando de operação de adição, em vez de ter aqui produto, terá soma ou resultado, tá? Associar elemento neutro, ia pulando 1, vamos lá, elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1, da adição 0, onde qualquer número multiplicado por 1 tem como produto ele mesmo. Então, a propriedade tem esse princípio, certo? Lembrando também que as propriedades matemáticas, elas têm a função de quê? De facilitar, certo? Os nossos cálculos, os nossos algoritmos. Então, aqui, elemento neutro 1, então, 54 vezes 1 vai dar o próprio, certo? Número, ou seja, vai dar ele mesmo, que será aqui, nesse exemplo, o 54. Temos aqui a associativa e a distributiva. Prestem atenção na diferença entre elas. Falamos na sala de aula que aqui nós temos as propriedades diferentes, porém aqui, veja, na associativa nós teremos multiplicação apenas. Já aqui na distributiva, aqui era para ter o sinal de mais, meus queridos, adição, aqui, só aqui teve esse errinho, tá? Adição, aqui está a adição. Então, dentro do parêntese, que nós chamamos aqui de agrupamento, nós temos a adição e aqui nesse outro exemplo, subtração. Na propriedade associativa, nós temos apenas multiplicação, tá? Não esqueçam disso. Isso facilita muito quando você tiver que resolver alguma situação, problema, e o sinal aqui, só em você observar, você vai ver qual a propriedade você vai utilizar para resolver o seu problema, tá certo? Então, vê só, aqui, dentro desse agrupamento, nós temos 3 vezes 2. Já aqui, 2 vezes 4. Observa o seguinte, que quando resolvemos aqui, deu 6, e aqui repetimos o vezes 4, deu 24. Já aqui o 3, nós repetimos e resolvemos aqui, onde temos 2 vezes 4, que é 8. Observem que deu o mesmo resultado. Então, ó, significa que a propriedade está sendo válida. Aqui na distributiva, olha, o sinalzinho não é aqui dentro do agrupamento, não é multiplicação, mas adição ou subtração. Então, nós temos 4 vezes 5 mais 6, certo? Onde aqui ocorreu o que? A distribuição, tá? Ó, distributiva, relação de distribuição, onde temos 4 vezes 5 e 4 vezes 6. Então, 4 vezes 5, 20, mais o sinal que estava dentro do agrupamento, certo? Nós colocamos aqui fora e separamos a outra distribuição, que é o que? O 4 vezes 6. Então, 4 vezes 6, 24. Somando 20 mais 24, teremos 44. Aqui nesse outro exemplo, nós destacamos que nós temos uma subtração. Raciocínio, o mesmo, porém aqui, no final, nós teremos a
subtração. Então, a distribuição, eu peço que, como fizemos muito na sala de aula, faça essas setinhas, certo? Para você não se perder logo no início, onde ele vai guiar você, onde não vai fazer que você esqueça que nós temos que distribuir fazendo 4 vezes 6, 6 vezes 4 e 6 vezes 2. E o sinal aqui, ó, subtração. Então, 6 vezes 4, 24. Menos, repetimos, 6 vezes 2, 12. Então, 12 menos 24 menos 12, 12. Pronto, meus queridos, espero que as dúvidas que vocês tinham, né, a partir de agora, tenham sido tiradas, tá? Então, todos esses conteúdos, certo? Nesse resumo aqui que eu fiz, que é o que vai cair na AP3 centralizada, foram vistos do primeiro ano ao quinto ano, nos anos iniciais, certo? Exceto potenciação e radiciação. Então, subentende-se que você já tem chegado aqui no sexto ano, sabendo dessas operações, desses assuntos que foi até o quinto ano, tá? E no livro didático, esses assuntos todos estão compreendidos em capítulo 1 e capítulo 2. Até a próxima aula. Beijo!